Hey guys! Segundo vídeo aqui no canal sobre moda, com há anos considerada como a segunda maior marca de luxo do mundo, Hermès. A marca é francesa, mas foi fundada por Thierry Hermès, que é alemão. No logo da marca até tá escrito Hermès Paris, pra gente não ter dúvidas que é uma marca francesa. Thierry mudou com 27 anos pra França com a família para Pont-Audemer, que é ao norte de Paris. E eu fico muito feliz com essa informação, que ele tinha 27 anos quando fundou a marca, porque eu com 28 ainda tenho esperança de fazer alguma coisa bem grande. Chegando na França, mesmo tendo nascido na cidade da seda e do veludo, a cidade alemã Krefeld, Thierry aprendeu e começou a trabalhar com o couro antes de ir para outros materiais e outros produtos de luxo. Thierry fez sucesso com os nobres, ganhando vários prêmios vendendo produtos para cavalos e carruagens. E nesse começo, a marca ainda não chamava Hermès, mas sim Kelech. 3 anos depois, teve seu primeiro filho com sua mulher, Pétronier, Charles-Émile Hermès. Charles-Émile acompanhou o trabalho do pai até que ele morresse com 77 anos, assumindo a marca. Assim que assumiu a marca, mudou o endereço da loja para o que é até hoje. 20 anos depois, Charles e seus 2 filhos, criaram um novo modelo de bolsa chamada Haute à Courroie, que era para carregar selas de cavalos. 2 anos depois disso, Charles deixou a marca para os seus 2 filhos. Acho que eles provaram trabalho aí. E então seus 2 filhos, Adolphe e Émile Maurice, mudaram o nome de Kelech para Hermès Frères, que seria Irmãos Hermès. Os irmãos fizeram uma viagem para os Estados Unidos e perceberam que com o aumento de uso de carros, de automóveis, as pessoas estavam viajando mais, e então começaram a inovar nos formatos e modelos de bolsas com fechos. A Hermès começou a produzir selas para o czar da Rússia, e até então nunca ninguém tinha usado o zíper na França. Eles ganharam direito e exclusividade no uso de zíper do czar da Rússia e se tornaram a primeira marca na França a usar esse dispositivo. Eles também criaram o primeiro casaco de couro com zíper, que eles fizeram especialmente para Edward, o príncipe de Gales. Esse lance do zíper foi tão importante e ficou tão famoso na França que o zíper ficou conhecido lá como fermeture Hermès, que é fecho da Hermès. Em 1919, cai muito as vendas de couro e artigos, produtos de montaria. Então, Adolphe deixa a Hermès, que fica apenas com Émile Maurice. As primeiras bolsas da marca surgem quando a mulher de Émile Maurice reclama que não acha nenhum modelo de seu agrado. Eu não achei o nome dela, mas a gente gosta muito de você. E essa primeira bolsa foi uma versão menor daquela Haute à Courroie, que tinha sido criada para carregar selas. 7 anos depois de estar agradando muito as mulheres de Paris, a Hermès decide lançar uma linha haute couture de roupas de banho. Em 1940 aconteceu um fato muito importante. Acabou o estoque das embalagens beges que a Hermès usava até então por conta da Segunda Guerra Mundial, sobrando apenas a opção da laranja, que é uma marca registrada até hoje da marca. Uma frase ficou bem famosa depois disso, que é: os melhores presentes vêm em uma caixa laranja. Eles realmente aproveitaram um problema na época e tornaram um grande ícone. 10 anos depois desse evento da embalagem laranja, a marca mudou de novo um pouco a sua identidade visual, criando um novo logo inspirado numa arte de um pintor francês chamado Alfred Drouet. No ano seguinte, Émile Maurice morre e assumem a empresa Robert Dumas Hermès e Jean-René Hermès. E logo em seu início assumindo a marca, Robert introduz malas de viagem, toalhas de praia, perfumes e gravatas. Quase mais 30 anos depois, Jean-Louis Dumas, filho do tataraneto de Thierry Hermès, o fundador da empresa, assume a marca e amplia a loja. Jean administra a marca por 25 anos, até o novo administrador, Patrick Thomas, chegar e ampliar mais uma vez o tamanho da loja. E em 2012, a marca vai para as mãos de Axel Dumas, da 6ª geração da família de Thierry Hermès. E Axel continua até hoje na administração da marca. Entre as principais criações da marca estão os lenços com motivos equestres e a bolsa de Grace Kelly, que usou a bolsa em formato de trapézio da Hermès para cobrir a barriga para disfarçar que não estava grávida, e virou um sucesso. Uma outra bolsa que fez muito sucesso foi a Birkin,
que foi inspirada na atriz britânica Jane Birkin, que sentou casualmente ao lado de Jean-Louis Dumas num voo de avião e se queixou para ele que as malas bonitas não eram grandes o suficiente para carregar tudo que era necessário. Nos anos seguintes, a marca lançou produtos de todas as categorias imagináveis, até um helicóptero. Eu deixei um link da postagem do blog aqui embaixo do vídeo com uma linha do tempo de todos os produtos e criações da marca, assim como a história e tudo que eu tô falando aqui no vídeo. E para finalizar, falar sobre a chegada da Hermès no Brasil, que foi em 2009, no Shopping Cidade Jardim. E a marca usava seda produzida no Brasil. Achei esse fato bem importante. A marca também veste Rodrigo Pessoa, que é um cavaleiro brasileiro. A marca é responsável por vestir ele em todas as suas provas e treinos. E também, desde 2013, a marca é vendida no site Etiqueta Única, que é autorizado para vender peças autenticadas. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu ouvi as sugestões de vocês no último vídeo que eu postei, que foi o primeiro dessa categoria. E tentei colocar mais imagens aqui no vídeo que eu encontrei, então continuem deixando sugestões e vamos melhorando esse conteúdo, espero que vocês estejam gostando. Eu não achava materiais resumidos e realmente bons com todas as informações sobre as marcas, foi por isso que eu decidi começar a fazer esse conteúdo aqui no canal. E deixem comentários, se inscreva e deixe seu like. Bisu bisu, XOXO.